Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou o Bea Aguilar, analista de investimentos NPI, e hoje nós precisamos falar sobre os impactos do decreto presidencial que alterou algumas regras para o IOF e que agora vai acabar impactando até mesmo títulos de previdência privada. Na semana passada eu fiz uma live aqui no canal explicando os impactos que nós teríamos nos nossos investimentos, principalmente para quem investe diretamente lá fora, para quem manda dinheiro lá para fora ou para quem precisa fazer câmbio em dólar, mas hoje então eu quero focar nesses impactos da previdência privada. É claro que eu quero trazer não somente os impactos, mas o que mudou e também algumas alternativas que a gente pode acabar utilizando em conjunto com a previdência privada para a gente continuar buscando essa eficiência tributária e também sucessória. Mas antes da gente começar, é claro que eu já faço convite para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, comentem aqui embaixo se vocês já investem em algum título de previdência privada ou se não, talvez vocês ainda não veem sentido em investir nessa classe de ativos. Bom, eu quero começar, né, gente, primeiro trazendo uma reflexão, e eu fiz ela na semana passada lá no meu Instagram também, que é basicamente o seguinte: aqui no Brasil parece que olhar para bet, para apostas, tudo isso parece que tem um grande incentivo, porque é propaganda que por hora tá liberada. Eu sei que estão querendo alterar isso, né? Mas enfim, se você quiser apostar, betar, você não tem impedimento nenhum. Mas quando a gente quer minimamente não ser assaltado ou não depender do INSS e a gente decide, por exemplo, pensar na nossa aposentadoria, nos nossos investimentos e talvez começar uma previdência privada, aí parece que é um grande empecilho porque o governo quer tributar e parece que quer desestimular que as pessoas façam isso. E enfim, é um sentimento angustiante disso, né? Parece que para fazer a coisa errada tá tudo liberado. Quando você quer minimamente não depender do Estado, aí lascou, eles vão lá e querem te ferrar com mais imposto. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que mudou então e para quem mudou. Então, basicamente, nesse decreto, eles estipularam que aportes acima de R$50 mil por mês teriam a incidência de 5% de IOF sobre os títulos de previdência VGBL, não são todos os títulos de previdência, tá? O título VGBL é aquele que geralmente ele é indicado para aquelas pessoas que fazem aquela declaração simplificada do imposto de renda, que não tem muitas coisas para deduzir, tipo despesa de saúde, despesa com educação. Então, como o VGBL ele não traz nenhuma eficiência tributária no sentido de você conseguir abater no seu imposto de renda, se você faz a declaração simplificada que você já não abate nada, então muitos acabam optando por esse tipo de título. É importante ressaltar que num VGBL, a sua tributação ela vai ser lá no final sobre o lucro que você teve com esse título. Diferente, por exemplo, dos títulos PGBL. O PGBL ele é mais indicado para aquelas pessoas que fazem a declaração completa, ou seja, coloca toda a questão da renda, que geralmente inclusive costuma ser um pouco mais alta, coloca todas as despesas com saúde, com educação, para tentar abater tudo que for possível daquela renda bruta tributável. E aí quando você investe em um PGBL, você consegue, né, deduzir até 12% dessa renda bruta tributável para você pagar menos imposto no final. Então, enquanto o VGBL é muito mais para aquela galera que faz a declaração simplificada, o PGBL é para aquela galera que faz uma declaração completa, que tem muitas despesas para abater. A diferença na tributação do PGBL é que lá no final a tributação vai ser sobre todo o montante que você investiu e o lucro, não somente sobre o lucro, como é o caso do VGBL. Mas em ambos os casos, você consegue ter uma eficiência tributária e sucessória, principalmente quando a gente bate as botas. Então, se você tem uma previdência privada e você vai de arrasta para cima, basicamente os seus títulos de previdência privada, eles não precisam entrar em inventário, o que já reduz uma burocracia, né, e ajuda bastante a questão da sucessão de bens e dos herdeiros. E na maior parte dos casos, na maior parte dos estados, não tem a incidência do imposto, né, do ITCMD, que é o imposto de transmissão dos bens ali quando você bate as botas. Então existe uma eficiência nessa questão da previdência privada, por isso que muitos acabam optando. Escolher VGBL ou PGBL, aí você tem que entender muito bem qual é o seu perfil, né? Se você tem uma alta renda, se você tem muitas despesas com saúde, com educação ou não, e aí você tem que simular, você consegue inclusive simular no próprio programa da Receita Federal, aonde que talvez você conseguiria ter um maior desconto, fazendo a declaração completa
ou não, né, para você entender até mesmo que tipo de previdência você acabaria escolhendo. Mas beleza, vamos entender então o que mudou e os impactos na previdência VGBL, tá, gente? Então, como eu falei para vocês, o decreto ele veio para estipular um IOF de 5% para aportes que superem os 50 mil reais. E aí eu sei que vocês estão pensando, Bea, quase ninguém faz aporte de 50 mil reais por mês, o que vocês estão tão preocupados com isso? Sim e não, né, gente? Muitas pessoas, quando começam a fazer esses títulos de previdência, às vezes começam com um aporte ali um pouco maior, e aí sim, depois, nos meses seguintes, podem fazer ali valores um pouco menores, conforme vai sobrando do salário e tudo mais. Mas sim, isso vai acabar impactando uma boa parte das pessoas. E como que vai funcionar? Vamos supor que você queira colocar 80 mil em uma previdência privada VGBL. O limite, a partir desse decreto presidencial, é de 50 mil reais por mês para você não pagar o IOF de 5%. Mas se você fizer um aporte de 80 mil, então você excedeu 30 mil, você vai ter 5% em cima desses 30 mil, então você vai ter um IOF de R$ 1.500 retidos ali naquela sua aplicação. Isso aqui, gente, gerou uma grande confusão porque esse decreto ele simplesmente veio, ele apareceu, pegou inclusive muita gente de surpresa e muitas gestoras, muitas seguradoras que inclusive fazem, né, esses títulos de previdência, eles suspenderam temporariamente esses aportes acima de 50 mil reais, porque eles nem sabiam como tributar, eles não sabiam como que eles iriam recolher esse imposto, eles não saberiam como proceder quando tivessem aportes maiores do que isso. Então, inclusive, alguns ainda estão, né, limitados a essa questão, mas basicamente é esse o impacto. É importante ressaltar, o Haddad ele veio e ele disse que a ideia de colocar esse IOF de 5% sobre a Previdência seria para evitar a elisão fiscal, principalmente depois que eles fizeram alterações na PL das offshores e naqueles fundos exclusivos e tudo mais, que dificultou um pouco mais para a galera conseguir ter uma eficiência tributária pensando no longo prazo. A verdade, gente, eu simplesmente não acredito nessa conversa. Analisando o que a gente tem hoje, o que me parece? Governo perdulário, governo muito gastão, nem cogita cortar algum tipo de gasto, então só resta arrecadar para poder fechar as contas. E aí é claro que eles vão começar a tirar para tudo quanto é lado, como não é de hoje, eles já têm feito isso já tem um tempo, inventando cada vez mais impostos para tentar arrecadar mais. E aí que vem o questionamento, né? Porque isso foi um decreto presidencial. E aí algumas pessoas perguntam, beleza, Bea, mas tem como derrubar esse decreto? Sim e não, gente, porque para derrubar um decreto a gente precisa de um projeto de decreto. E aí, só pra gente ter uma ideia, de 2005 para cá tiveram milhares de projetos de decreto para tentar derrubar decretos presidenciais, só que somente 8 foram aprovados de lá para cá. Então não é uma coisa trivial, não é uma coisa que a gente consegue derrubar facilmente, até mesmo porque nessa situação aqui que a gente está falando do governo querendo arrecadar mais, se ele não conseguir auferir receita através do IOF, né, por conta de algum projeto que eles queiram passar, e vale ressaltar que da semana passada para cá, já surgiram mais de 20 projetos lá no Congresso para tentar alterar esse decreto presidencial, mas se eles não conseguirem arrecadar através do IOF, eles vão ter que cortar despesas de alguma outra ponta. E aí o governo estava ameaçando cortar despesas das emendas parlamentares. Aí a gente olha para o Congresso e é difícil acreditar que aquela galera vai querer perder essa boquinha das emendas parlamentares. E aí vai começar esse grande cabo de guerra. Porque daí o Congresso pode virar também para o Executivo e falar assim, olha, gente, vocês querem cortar essa nossa mamata das emendas parlamentares, então a gente também não vota mais nada aqui nesse Congresso, a gente não avança com mais nenhum projeto e vai ficar meio que tudo parado. Vai começar esse cabo de guerra e aí a gente não sabe exatamente onde vai parar. Mas eu trago isso para vocês entenderem o quão difícil é reverter esse decreto presidencial. E enquanto ele não é revertido, nós temos que lidar com essa situação. 5% de IOF para aportes acima de 50 mil reais. E aí que a gente começa a trabalhar sobre algumas alternativas do que fazer nesse momento. Então, olhando para os títulos de previdência agora, aqui no Brasil, os VGBL, tá, gente? É claro que se você tiver algum aporte para fazer, você não vai fazer um aporte acima de 50 mil reais, para não pagar 5% de IOF à toa. E cabe ressaltar uma questão em relação a isso, tá, gente? É 50 mil reais por CPF.
Não importa que você tenha mais de uma previdência em instituições diferentes, se os aportes nela somados superarem os 50 mil, você vai ter os 5% de IOF, tá? Mas, de qualquer maneira, a alternativa imediata e mais fácil se você tem algum aporte para fazer, você vai fazer esse aporte com um valor menor do que esses 50 mil reais. Mas, para além dessa simples alternativa para driblar esse IOF, para você não ter que pagar mais imposto desnecessário, dá pra gente trabalhar com algumas outras alternativas de investimentos, né? E aí é claro que boa parte dessas alternativas estão no mercado internacional. Geralmente a galera que tem um pouquinho mais ali de patrimônio, tem essa preocupação sucessória, olha para essas opções. Então, por exemplo, se a gente olhar lá para fora, existe muito a questão de seguros internacionais. E aí você deve pensar, mas o que tem a ver seguro com investimento? Sim, tem várias companhias, gente, inclusive Zurich e várias outras, que elas têm planos de investimentos que são segurados e que muitas vezes são sediados em paraísos fiscais para você ter uma tributação menor. E quando você simplesmente vai de arrasta para cima e bate as botas, todos esses seus investimentos, eles estão englobados por uma pólice de seguro que no final eles serão liquidados e os beneficiários que você definiu quando você contratou esse seguro para esses seus investimentos, eles vão receber então esse prêmio de seguro. Aqui no Brasil, por exemplo, a SUSEP não tributa, né? Não tem nada que tribute essa questão dos seguros. Então, essa sucessão ela é feita de uma forma muito mais facilitada, também sem precisar abrir inventário, etc e tal. Então, muitas pessoas olham para essas alternativas. Outras alternativas, criar trusts lá fora, né? Um trust ele é um instrumento jurídico onde sempre terão três partes. Então, o trustee, o settlor e o beneficiário. O trustee é aquele que vai fazer a guarda dos bens. O settlor é aquele que é o dono dos bens. Então vamos supor que eu queira fazer um trust, eu sou o settlor, eu vou pegar meus bens, vou passar meus bens para o trustee, então ele vai fazer a guarda desses meus bens mediante um instrumento jurídico, mediante um contrato, onde daí sim eu tenho que definir os beneficiários que vão receber aqueles meus bens quando eu não estiver mais aqui. Então, existe esse instrumento jurídico que também pode acabar facilitando essa questão da sucessão e até mesmo essa questão tributária, mesmo que tenha a PL das offshores, que agora a gente tem que apurar todos os anos a questão do imposto, ainda assim, para a questão sucessória, essas estruturas offshores, elas ainda continuam sendo muito eficientes, apesar de a gente não conseguir esse diferimento de imposto. E aí é claro que existem algumas outras alternativas que são até mais simples e que muitas vezes a gente consegue fazer diretamente via corretoras internacionais. Então vamos lá. A gente tem, por exemplo, os ETFs irlandeses. ETFs irlandeses, gente, eles são ETFs, na maior parte do tempo, de acumulação, que são aqueles ETFs que reinvestem os dividendos nele mesmo, então a gente não vai ter aquele imposto, né, sobre os dividendos quando a gente recebe, por exemplo, de 30%, quando a gente recebe lá nos Estados Unidos, e aí no final das contas, esses ETFs aqui, também por serem irlandeses, eles não têm a questão do estate tax, que é o imposto de herança. Esse é um ponto muito importante de se ressaltar aqui, tá, gente? Quando a gente investe lá fora e a gente passa de um valor de 60 mil dólares investidos lá fora, a gente pode começar a ter a incidência do estate tax, que é o imposto sobre herança, que ele pode ir de 18% a 40% dependendo da faixa de patrimônio que você tem. Mas existem alguns ativos e então algumas estruturas offshores que a gente pode criar lá fora para driblar esse estate tax para não residentes dos Estados Unidos. Então, os ETFs de acumulação, os ETFs irlandeses, podem ser uma boa pedida. Quando a gente fala de outros ativos também em algumas contas de corretora, os bonds também podem ser uma outra boa pedida. Então, quando a gente olha, por exemplo, na Avenue, existem muitos bonds que eles foram criados em países com uma jurisdição, né, ali favorecida, pensando na questão tributária, como Cayman, como BVI, sei lá, Porto Rico, e aí por conta disso, eles têm uma categoria especial para esses bonds, né, que eles são considerados portfolio interest, que a gente chama, e aí a gente não tem a incidência também do estate tax sobre
esses bens. Então existe uma forma de, mesmo dentro da corretora, a gente já ir trabalhando um pouco essa questão tributária, essa eficiência tributária. Outras coisas que podem ser feitas, e aqui eu já deixo a dica para vocês, tá? Quando a gente fala de contas em corretoras internacionais, vou utilizar de novo o exemplo da Avenue, porque é a que eu acabo utilizando, a gente sempre tem a opção de escolher uma conta TOD, que significa Transfer on Death, ou seja, é uma conta onde você pode colocar os beneficiários daquela conta. Então, se eu não estiver mais aqui, mas eu selecionei alguns beneficiários nessa minha conta TOD, então os meus bens eles vão ser transmitidos para esses beneficiários sem a necessidade de abrir inventário. Não quer dizer que a gente vai estar 100% isento do estate tax, mas você diminui essa burocracia da questão de ter que abrir um inventário em um país diferente. O mesmo funciona com a conta conjunta, que são aquelas joint tenants que a gente chama, que também tem na Avenue, né? Então você pode ter uma conta conjunta, onde você tem uma outra pessoa que tem os bens partilhados ali com você. Então, se você acaba batendo as botas, os seus bens passam automaticamente para essa pessoa, então você também evita essa questão de inventário. Então, sim, gente, existem algumas alternativas que podem ser utilizadas em conjunto com essa questão da previdência privada. Aqui eu trouxe só algumas, não me aprofundei em tantas elas, porque tem coisas aqui que, se deixar, a gente fica mais de 1 hora falando, mas são algumas ideias para caso vocês tenham interesse. Vocês podem me buscar no Instagram, porque alguns desses produtos a gente oferece pela Daxa, ou você pode ir lá no Google também pesquisar um pouco mais para saber como funciona, mas em linhas gerais, para concluir e amarrar todo esse tema da questão de previdência privada, é que sim, previdência privada ainda vale a pena no Brasil, mesmo com essa mudança do IOF. Claro que a gente tem que ter esse cuidado de não ultrapassar os aportes mensais em mais de 50 mil reais, mas em conjunto a tudo isso também, e até mesmo pensando em se proteger em uma jurisdição diferente, vale a pena também você olhar para essas alternativas internacionais e ter aí pelo menos de 20 a 30% do seu patrimônio investido diretamente lá fora, claro, utilizando esses instrumentos para facilitar a questão tributária e sucessória também, beleza? Bom, pessoal, acho que eram todas essas as informações que eu queria trazer para vocês hoje. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.